Salve, meus irmãos, eu sou Micalon Butuco, sou um Muloge, né, um feiticeiro, denominado como Unwana Yabacongo, que é o filho do Bacongo, e hoje eu venho contar para vocês um relato, não que aconteceu comigo, mas com um trabalho que eu tive, né. Eu tive um trabalho com uma pessoa e eu estou contando o relato dessa pessoa. Eu tenho a permissão dessa pessoa para mim estar contando esse relato, o que aconteceu com ela e e da forma que eu pude ajudar com ela. Então hoje eu vou estar contando esse relato para vocês. É uma moça que ela estava com, vamos dizer, ela estava com ansiedade, depressão. Ela estava tendo alguns problemas, ataques espirituais mesmo, alguns problemas espirituais bem intensos. Ela sentia a sensação de que tinha a todo momento alguém observando ela. Ela tinha perturbações na cabeça. Tudo que eu estou falando para vocês foi o que ela me falou que ela estava sentindo. Ela estava com perturbações na cabeça. Ela tinha a sensação de que alguém estava tocando ela, que tocava ela em algum momento. As emoções dela estavam parecidas com uma pessoa que tem bipolar, que é bipolar. Ela, em algum momento, ela estava normal, do nada, ela já mudava a emoção totalmente. Ela começava a rir, depois chorar, e depois ficava com uma raiva muito intensa por qualquer pessoa ou por algum motivo. Ela ficava com uma raiva muito intensa. Ela também não estava conseguindo se alimentar direito. Ela não se alimentava, não dormia. E com isso, os pais dessa moça, que era uma moça nova, os pais dessa moça levou ela no hospital para tentar fazer alguns exames, tentar ajudar de alguma forma, né, que a medicina pudesse ajudar, e nada. Ali passava medicação, só falava que era problemas mentais, passava medicação forte, né, para ela estar apenas dormindo, passava Rivotril, clonazepam, quetiapina, só remédio tarja preta. E com isso, ela tomava muitos remédios tarja preta e dopava mesmo, ela vivia dopada. Assim, era a única forma dela conseguir dormir levemente ainda, porque sempre que ela ia dormir, mesmo dopada, ela ficava sempre acordando no meio da noite. E com isso, o pai dela procurando, a mãe dela procurando assistência, ajuda, indo no hospital e nada de conseguir, eles pediam para as pessoas, eles católicos, né, como pessoas católicas, pediam para as pessoas da igreja estarem rezando por ela. Levou ela em benzedor, em rezadores, né, até chegar ao ponto de levar em um centro espírita. Nisso, passaram muitos remédios para ela, ela tomava e nada ainda de obter solução. Ainda não conseguiu obter solução. Tinha um amigo da família que ele era de Umbanda. Ele era muito conhecido da família e falou que o problema dela era espiritual, que ela tinha que procurar ajuda, que eles tinham que procurar ajuda para ela. E aí, esse menino, não sei como, eu não sei como que ele me conhecia, não sei como que ele soube sobre mim. Não posso dizer que tudo foi muita coincidência, porque com certeza teve um dedo espiritual nisso daí, que até hoje, que já se passou um tempo, até hoje eu não entendo como que essa pessoa me conheceu e como trouxe essa família até mim. Mas enfim, ele soube de mim e falou para eles procurarem a minha ajuda. Eles procuraram, vieram atrás para saber, me mandaram mensagem, né, no meu WhatsApp, querendo saber
E aí eu marquei um dia com eles, para eles poderem vir e trazer ela, para mim poder entender o caso e tentar ver como que eu poderia ajudar. Quando eles marcaram para vir, estava tudo certo, tinha arrumado o carro para vir, alguma coisa mexeu na cabeça dela e ela bateu o pé que não queria vir. E tudo bem, não vieram dessa vez, remarcamos novamente, teve outras oportunidades até ela realmente poder vir. E há um detalhe nisso, que o irmão dessa moça, ele falou que uma vez ela estava passando mal no quarto dela e a mãe dela estava ao lado dela, ajudando ela, tentando ajudar. E aí ele chegou no quarto. Quando ele chegou no quarto, ela olhou para ela olhou para ele com uma cara muito séria, fechada mesmo. Olhou para ele. Aí pegou e perguntou se ele estava vendo. Na hora que perguntou se ele estava vendo, que ele balançou a cabeça que sim, ele começou a passar mal e cair. Sentiu uma fraqueza muito grande. E ela sempre sentia essas fraquezas também. Caía em casa sempre. Então, quando eles chegaram até mim, que eu fui conversar com a família, fui conversar com ela, eu realmente vi que o problema ali estava muito intenso. Ela tinha uma espiritualidade que estava tentando ajudar ela, porém, tinha muitos espíritos ali perturbando a mente dela. Tinha espíritos ali perturbando a mente dela, perturbando ela o tempo todo, por isso que ela não conseguia dormir, não conseguia se alimentar, vivia dopada de remédios, com raiva, ansiedade, depressão o tempo todo. E aí eu chamei a entidade para tentar conversar com a família e ver o que poderia fazer. E com isso, a entidade conversou com a família, amenizou, falou que ia amenizar o caso dela, mas era necessário trabalhos ainda. E aí eu marquei alguns trabalhos. Claro que quando uma pessoa, dependendo do tipo de problema das pessoas, tem muitas pessoas que hoje procuram a Umbanda e acham que a solução vai ser assim, da noite para o dia. Que vai fazer um trabalho hoje e amanhã já vai estar tudo perfeito. E não é assim. Existem casos e casos. Tem pessoas que, para curar, a gente leva um tempo. É um tratamento mesmo. A cura não é uma cura simplesmente que veio do nada, espontânea, de uma vez, curou de uma vez. Claro que tem alguns casos, algumas exceções. Mas a cura é um tratamento. É um tratamento de diversas formas. Da mesma forma que uma pessoa faz tratamento no hospital, da mesma forma que uma pessoa vai ao médico, faz exames, toma medicamentos, volta para reavaliação, da mesma forma é na Umbanda, é na Quimbanda. A gente faz tratamento com a pessoa. A gente passa banhos como medicação, passa até medicações mesmo, ensina a pessoa como se cuidar, como tirar essa questão ruim, mas antes disso passa pela consulta, né? Passamos pela consulta para ver como podemos ajudar. E foi o caso dessa moça. Passamos por essa consulta, fizemos essa consulta com ela, eu fiz essa consulta. E aí, depois entramos com as medicações, os trabalhos. Eu fui arriar trabalho, fui fazer feitiço, fiz alguns trabalhos com ela presencialmente, outros não teve como ela vir, fiz à distância mesmo. E com o passar do tempo ela foi melhorando e foi uma melhora significativa. Da forma que quando os pais
Não sei se vocês estão escutando barulho, mas passou moto aqui, o barulho incomodou. Os pais levaram ela para outros lugares e não conseguiu ajuda. Então, quando eles vieram até mim, que era a última esperança deles, e eu comecei o tratamento e eles viram a mudança significativa na vida dela, eles começaram a gostar da Umbanda. Eles começaram a gostar dos meus trabalhos. E aí, depois, futuramente, né, um futuro, né, eles começaram a pedir mais trabalhos para mim, depois disso. Mas, voltando ao tratamento dela, eu tive que fazer, novamente, perdão pelo barulho, moto incomoda muito. Voltando ao caso dela, o tratamento demorou um certo tempo. Foi, eu acho que um caso de 2 a 3 meses para ver uma melhora de 98%, entendeu? No começo já viram uma mudança significativa, mas demorou um certo tempo para ver essa mudança definitiva. Hoje, essa moça, ela anda muito bem de saúde, entendeu? Ela não está sentindo mais nada, ela está desenvolvendo as entidades dela, a espiritualidade dela, que são entidades excepcionais, são entidades maravilhosas, que futuramente eu vou falar sobre essas entidades. Ela começou a desenvolver. Hoje ela ainda está em desenvolvimento, mas já desenvolveu muito, já está muito bem de saúde. E a única medicação que ela toma hoje, para não dizer que ela não toma nada, é um comprimido melatonina, que é um comprimido totalmente natural, para ajudar ela apenas a dormir. Apenas isso. Para quem tomava tarja preta, tinha problemas muito grandes e passava por problemas intensos mesmo, isso é mais do que uma melhora, isso realmente é uma cura muito grande. A família dela hoje é muito grata, sabe? E teve até uma coisa que eu deixei um pouquinho de lado, que eu não falei, mas teve um certo tempo que ela passou mal e ela simplesmente sentiu vontade de sair de casa, de andar. E ela saiu andando. O irmão dela foi atrás porque achou estranho, porque parecia, ao ver dele, parecia que ela não estava em si, parecia que a mente dela tinha sido dominada. Não parecia que era ela. Ela estava muito confusa e simplesmente saiu. E ele seguiu ela para ver até onde ela iria. Quando ele conseguiu parar ela, chegar até ela, parar para trazer dentro de casa, já foi na porta do cemitério. Então por aí nós vemos um detalhe muito significativo, né? Um detalhe que eu não poderia deixar de lado, que simboliza muito da questão espiritual. E eu vou explicar um pouquinho sobre esse tipo de trabalho, sobre o trabalho de cura. O trabalho de cura, como eu falei, que eu fiz nela foi um tratamento. Em todas as pessoas, normalmente é feito um tratamento. Raramente acontece de a pessoa ser curada com um trabalho, outro, mas há casos e casos, tem que ver o tipo de trabalho, tem que ver o porquê. Mas o que todo mundo tem que entender nós fazemos a consulta antes justamente para saber o tipo de problema, o motivo do problema e a solução do problema.
Por aí vocês veem que a cura, mesmo dentro da macumba, não é simples. Não é assim, é fazer um trabalho aqui, a pessoa está curada. Não tem nada a ver com isso. Fazemos a consulta para saber primeiro se o problema é devido a algo espiritual ou algo mais físico, genética da pessoa, talvez, ou até mesmo emocional. E até mesmo se for emocional ou apenas físico, ainda tem tratamento dentro da macumba. Mas é só para a gente saber onde está a raiz, a gente verifica, faz essa consulta antes, para saber onde está a raiz desse tipo de problema, a raiz do problema. Quando descobrimos a raiz do problema, iremos saber qual o tratamento correto para essa pessoa. E aí sim podemos começar o tratamento, que pode demorar alguns dias, meses ou até ano. Tem tratamento que pode chegar a anos sim. Mas se um sacerdote de verdade, que conhece a macumba de verdade, trabalha muito bem, fala que o tratamento pode chegar a alguns anos, então confie nesse sacerdote. Porque se é um sacerdote de respeito e que trabalha muito bem, já é bem conhecido por trabalhar bem e ajudar muitas pessoas, um feiticeiro que é conhecido dessa forma, um sacerdote que é conhecido dessa forma, então ele está ali se comprometendo a fazer esse trabalho, a ajudar essa pessoa. O trabalho pode ser barato ou caro, independente. Se um feiticeiro se compromete a tratar uma pessoa e ele pega isso como um compromisso dele para tratar aquela pessoa ali, fazer uma cura ou um tipo de feitiço, seja o que for, então esse sacerdote vai cumprir com o dever dele. Porque muitas pessoas não entendem, mas nós que somos feiticeiros, nós que somos macumbeiros, passamos até por um certo preconceito, uma intolerância religiosa muito intensa em cima disso. Já teve pessoas que chegou até mim e perguntou quanto que eu iria cobrar pelo trabalho, porque tinha ouvido de outras pessoas que macumbeiro só está atrás de dinheiro. E muito pelo contrário. Nós sim temos a nossa mão de obra que nós cobramos, mas nós não estamos atrás de dinheiro de ninguém. Nós estamos atrás de trabalho, de compromisso, como qualquer outra pessoa, de evolução, de estar focado em algo, de procurar ajudar também pessoas que precisam. Nesse momento, eu quero te fazer o convite, que se você estiver passando por algum tipo de problema, seja um problema na saúde, seja emocional, seja até financeiro, pode me procurar. Eu vou deixar o arroba do meu Instagram na descrição desse vídeo e você pode ir lá me seguir, me procurar, me mandar alguma mensagem e vamos ver como eu posso estar te ajudando, certo? Agora eu peço que vocês se inscrevam no canal, me siga lá no Instagram, curta esse vídeo, compartilhe, quem sabe alguma outra pessoa esteja necessitado. Eu deixei esse relato aqui para vocês verem um dos trabalhos que eu faço, né? Tem muitos outros que eu faço, já fiz outros trabalhos de cura também, só que eu ainda não perguntei para a pessoa se eu posso trazer o relato dela para contar aqui. Se eu puder futuramente, eu vou trazer o relato da pessoa para contar para vocês, tá bom? Mas me siga aí, se inscreve no canal e se tiver algum problema, me procure. Ongunzo.